O que esperar do Vasco nesse Campeonato Brasileiro após a derrota para o Bahia? Qual a real situação do elenco do Gigante da Colina e o que hoje seria uma posição justa para esse elenco? Vamos falar também sobre o zagueiro Léo. Olha, na zona mista, Léo se mostrou muito indignado, inconformado com a derrota do Gigante. Também vamos falar sobre a entrevista coletiva do Maurício Barbieri e o que o Gabriel Peck sentiu para sair do jogo contra o Bahia. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. E olha, manda aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado a galera que está pela primeira vez no Comenta Léo Vascaíno. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos começar falando sobre o Gigante da Colina, porque foi uma derrota que muitos torcedores não esperavam, cara. Foi um Vasco que no primeiro tempo fez 11 finalizações, elevou 4 finalizações do Bahia, mas que no segundo tempo um Vasco que apagou. O próprio Maurício Barbieri fala na sua entrevista coletiva que o próprio time do Vasco estava com ansiedade, tentando o tempo todo bola na área. Foi um Vasco irreconhecível no segundo tempo. Só para ter uma ideia, vou trazer a partir de agora aqui para vocês as estatísticas desse jogo, para a gente poder falar melhor sobre o que o Vasco fez e como esse time do Vasco não conseguiu ser efetivo. Se formos observar, o Vasco deu 15 chutes, né, no jogo, 6 chutes ao gol. Primeiro tempo tinham sido 11 chutes, o Bahia deu 12. No primeiro tempo o Bahia tinha dado 4 chutes. O Vasco é muito pouco eficaz. Você não pode dar 11 chutes no primeiro tempo e nenhum desses ter ido para a meta, ter feito esse gol. Você não pode dar 15 chutes e nenhum ter sido feito gol. Então, é um grande problema do Vasco. O Vasco não consegue propor jogo, o Vasco tem muita dificuldade e com isso o adversário consegue se sobressair. E aí o Bahia, meu amigo, aproveitou a oportunidade e conseguiu sair com um resultado positivo. Se você observar a posse de bola, o Vasco chegou a ter 60% de posse de bola, mas logo após o Bahia conseguiu aí ficar com 45 contra 55. É um Vasco que precisa melhorar e muito nessa história de propor jogo. Isso tudo mostra a falta de efetividade desse Vasco. O trio de ataque precisa funcionar mais e precisa colocar a bola na casinha, senão o Vasco tem dificuldade. E após ver essas estatísticas, muitas pessoas se perguntam qual será a real posição do Vasco, a realidade do Vasco. E eu digo sempre, cara, o Vasco hoje não é um time pronto. Ah, quando o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, vamos ser campeões, vamos para a Libertadores. Não é bem assim. O Vasco hoje, ele tem um elenco que falta peças. Quando eu falo do Rodrigo, muita gente acha que eu estou querendo queimar o Rodrigo. Não é queimar o Rodrigo. O Rodrigo ainda não é um jogador pronto. O Rodrigo tem muita dificuldade na saída de bola. É um cão de guarda? É. Mas eu sei que daqui a 5, 6 jogos, se o Rodrigo continuar errando saídas de bola, como errou naquele jogo contra o Cano, errou no jogo contra o Bahia, errou no jogo contra o Palmeiras, vai começar as coisas, a base não presta. A base é isso e aquilo. Por isso que o Vasco precisava ter contratado um volante para essa parte do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco hoje tem um time para brigar por meio de tabela. Não acho que o elenco do Vasco hoje seja um elenco para que o Vasco seja rebaixado ou vá brigar pela Libertadores. O Vasco tem um elenco limitado, um elenco com garotos, um elenco que precisa ser melhor lapidado, precisa de peças com mais rodagem. É o que falta ao Gigante da Colina. Mas a derrota para o Bahia fica dois aprendizados. Primeiro, o Vasco não sabe propor jogo, o Vasco tem muita dificuldade. Todos os jogos que o Vasco teve que propor, ABC, Bangu, Bahia, o Vasco não conseguiu. E o Vasco precisa ter mais efetividade no seu ataque. Não se pode dar 15 chutes no gol, 15 finalizações e só 6 ir no gol e nenhuma sair gol. Nenhuma com perigo. Então, esse é o principal dilema do Vasco, fazer gols. E o Vasco precisa mudar. E seguindo falando de Vasco, o Léo se mostrou bastante
inconformado, né? Ele não estava muito bem na entrevista coletiva que ele dá na saída. Ele fala que perder não é bom, que não é bom se explicar quando perde, que sempre as palavras faltam. Mas dava para ver que o Léo não estava tão satisfeito assim, não tem que estar. Para mim, isso é a postura de capitão. O Léo falou, entre outras coisas, em olhar para o jogo contra o Fluminense agora, acertar tudo aquilo que errou, mas ficou claro a mensagem. O Léo não gostou. O Léo não estava satisfeito, o Léo não estava confortável. O Léo vai para a entrevista na zona mista de uma forma que mostra indignação. Outra entrevista que mostra isso é a do Maurício Barbieri. E aí a gente pode questionar um pouquinho a falta de temperamento do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri pistolou com a arbitragem. A gente pode também falar sobre um pouquinho do destempero também às reclamações, às gesticulações, mas o Maurício Barbieri reclamou bastante da arbitragem. Falou que o árbitro não deixa, né, não quer que eles falem ali. O árbitro também coloca na sua súmula que o Barbieri gesticulou demais, que o Barbieri protestou contra a sua marcação dentro de campo, e por isso o Barbieri teria tomado seu cartão. Mas enfim, cara, foi um Vasco que faltou temperamento no segundo tempo. O próprio Barbieri, como eu falei aí, se mostrou que não estava bem. A torcida não começou mais a entrar em sintonia. O Ei Vasco, vamos jogar, começou a imperar, né? Particularmente, eu acho que o Ei Vasco, vamos jogar, ainda não funcionou. Mas, enfim, foi um Vasco que precisa melhorar, cara. E o Barbieri precisa encontrar opções para que esse time consiga minimamente propor jogo quando tiver contra times que jogam com a marcação um pouco mais baixa. Para mim, destaques do jogo, o Léo Jardim, para mim, tem sido cada vez mais o nome do Vasco, tem sido cada vez mais o cara e tem aproveitado as oportunidades, tem calado a boca, principalmente minha, né? Que sempre pediu o Ivan. O Orelhano entrou muito bem, mas longe daquilo que a gente espera, né? Não conseguiu ser tão eficaz assim. E é isso, cara. É juntar os cacos. O jogo contra o Fluminense não é um jogo fácil, mas o Vasco já mostrou no Campeonato Carioca, mesmo com desfalques, que conseguiu fazer um bom jogo. Naquele jogo a gente não tinha Jair, não tinha Andrei, jogamos com Barros, Galácia, conseguimos fazer um bom jogo, mas aí no segundo tempo a equipe sucumbiu. Inclusive é um grande problema do Vasco, sucumbir durante o segundo tempo, né? É corriqueiro, foi assim no jogo contra o Flamengo, foi assim no jogo contra a equipe do próprio ABC, foi assim no jogo contra o Palmeiras, foi assim no jogo do Atlético, é assim no jogo contra o Bahia. Então o Vasco também precisa consertar essa situação. A gente vai ter grandes problemas para conseguir sair com um resultado positivo quando estivermos à frente. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Já peço a sua avaliação, né? Estamos com formato novo, estamos com microfone, estamos aí gravando numa imagem um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, muito obrigado, saudações vascaínas, até a próxima. E valeu, tamo junto!